lembrando, não existe protocolo para obesidade. Não adianta chegar, o doutor tal tem protocolo para... Não. Fórmula mágica individualizada, Não. correto? Exato. Tem uma fórmula mágica para você emagrecer. Não existe isso, gente. Individualizada. Boa noite, pessoal. Boa noite a você que está em casa. Eu sou o Dr. Gustavo. Estou aqui com meus companheiros, Dr. Ciro, Boa cirurgião. noite. Doutora Gabriela, cirurgiã. Doutora Gabriela, cardiologista. Boa noite. E eu conto com a presença de um endocrinologista renomado da rede Einstein Goiânia. É formado pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, USP Ribeirão Preto, Dr. Rafael Scarim. Boa noite, Dr. Rafael, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas. Boa. O podcast Saúde e Bem-Estar fica lisonjeado com sua presença. A gente já tinha alguns dias, umas semanas que a gente tinha vontade de ter a presença sua para a gente discutir alguns temas. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, né, gente? E o Ciro, o que você acha da gente falar um pouquinho sobre a obesidade? Acho um ótimo tema. Vamos lá, doutor Rafael. Primeira coisa, obesidade é uma doença, é uma condição? Como eu sei que eu estou obeso? Começando bem simples as perguntas. Obesidade, ela tem Código Internacional de Doença, tem CID, E66. Então, a obesidade é configurada como uma doença. E o diagnóstico, de forma bem simples, a gente faz através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é o peso dividido por sua altura ao quadrado. Então, a gente tem IMC de 25 a 30, sobrepeso, acima de 30, obesidade grau 1, de 30 a 35, grau 1, de 35 a 40, grau 2, e acima de 40, grau 3. A gente não usa mais o termo superobeso, a gente para aí no grau 3. E a obesidade hoje? É um mercado? Há cirurgias, medicações? Como é que o senhor vê isso? Em relação até à parte direcionada à endocrinologia. Sim, a obesidade é um dos carros-chefe da endocrinologia. Hoje a gente vê bastante outras áreas entrando também no manejo da obesidade. E antes a gente tinha muito preconceito em tratamento da obesidade, então o paciente demorava muito para buscar ajuda, ele sentia um certo fracasso quando ele ia procurar o médico para iniciar um tratamento. E hoje isso vem mudando, esse cenário vem mudando. Até as empresas de medicação, indústrias farmacêuticas, elas não tinham muito incentivo em produção de remédio para a obesidade. E hoje é outro cenário completamente diferente. A gente vê cada vez mais ascendendo. A gente teve o boom aí, começou com o Victoza, né, que é o liraglutida, depois foi pro Saxenda, que também que é a liraglutida, né? Depois foi para a semaglutida, que é o Ozempic. Vai chegar o Wegovy, que é a semaglutida em doses terapêuticas para obesidade, porque o Ozempic, na verdade, é para tratamento da diabetes. E está surgindo mais medicações, vai Mounjaro, e cada vez mais vai investimento em cima da indústria do tratamento da obesidade. E as fórmulas que a gente encontra, que a gente vê algumas pessoas vendendo, tem uma fórmula para emagrecer. E geralmente as pessoas passam mal, né? Aí a pessoa fala, tomei a fórmula, não consegui emagrecer, eu tenho um problema na tireoide. O que é que isso tem, essa relação com obesidade, essas patologias? Primeiro ponto, tireoide, hipotireoidismo, na verdade, né, não leva à obesidade. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar, eu tenho obesidade por conta da minha tireoide. Não. É por conta do seu hábito alimentar, da sua rotina de vida, por outros fatores, mas não por conta da tireoide. Porque é muito comum a gente escutar, eu tenho problema da tireoide, eu não consigo emagrecer por causa da tireoide. Eu como pouquinho, também é uma coisa que a gente vê bastante. Principalmente que eu vejo na parte da cirurgia. O paciente fala, eu como muito pouco, mas eu só assim, eu engordo por qualquer coisa. Eu tenho problema na tireoide, tive problema na tireoide, mas eu tô gordinho e não consigo emagrecer. O hipotireoidismo ele pode te dar alguns sintomas que deixa com uma indisposição, pode até causar uma retenção hídrica, mas ele não causa obesidade, tá? E nessas situações a gente tem que sentar com o paciente, conversar, entender como que é o perfil de alimentação, porque está tendo um erro alimentar. Para todo mundo ganhar peso, a gente tem que ter uma ingesta maior do que a queima, para qualquer pessoa, tá? Então a gente tem que sentar e entender comportamento alimentar. Às vezes a pessoa tem um perfil beliscador, às vezes um perfil compulsivo, um perfil hiperfágico,
comer emocional, que às vezes está passando por alguma situação, ou em algumas situações de estresse tende a comer mais. Então a gente tem que entender o que está acontecendo para tentar ajudar, porque a terapia muda, dependendo do perfil. Doutor Rafael, a gente vê que a preocupação com a obesidade está cada vez maior. Muitas vezes o pessoal começa a procurar essas medicações, essa cirurgia, tudo por conta própria, né? Muitas vezes nem busca assistência médica para ver se realmente pode utilizar ou não. Mas por que você acha que é importante a gente falar da obesidade, né? Eu, na cardiologia, cada vez mais falo sobre isso com meus pacientes, né? Sim. Mas qual que é a importância da gente trazer para o pessoal que está em casa? Por que falar da obesidade? Por que controlar essa doença, né? Como você falou. Primeiro ponto a gente tem que acolher o paciente, a gente não pode julgar. Ninguém é obeso porque quer. Se você perguntar pra pessoa, você queria ser obesa? Obviamente que ela vai responder que não. Então tem que parar de julgar e acolher ele como uma doença, mostrar o risco daquilo. Não é uma questão, obesidade não é uma questão de estética. Você não tem que buscar ajuda para ficar num corpo bonito, para ser aceito pela sociedade. Óbvio que o benefício do tratamento, com o decorrer do tratamento, isso vai acontecer, você vai perder peso, você vai ter melhorando a autoestima, etc. Mas isso não é o objetivo principal, tá? A gente tem que focar na perda de peso com melhora na qualidade de vida, melhora na saúde desse paciente. A obesidade em si, ela traz um risco maior de evento cardiovascular, vocês como cardiologistas sabem, né? Até aumenta o risco de câncer, paciente com obesidade. Então tem que parar com essa... Não nem um julgamento, mas com esse hábito de falar, eu me aceito dessa forma. Não é isso. Você tem que tratar a sua doença. Você tá com diabetes, você vai tratar diabetes. Você tá com hipertensão, você vai tratar hipertensão. Você tá com obesidade, você vai aceitar que você é obeso? Não. Você vai ter que tratar. Então tem que mudar o cenário, mudar a forma, a visão que você vê a obesidade. E o remedinho? Quero tomar um remedinho. O Ozempic, por exemplo, que a gente vê muita gente comprando sem receita. Sim. E sem fazer acompanhamento, eu vejo muita gente no pronto-socorro passando mal. Sim. É algo que não é incomum. Claro, na família mesmo a gente vê, né? Sim. E principalmente constipação. Quem tá usando. É algo que também é muito comum no pronto-socorro. Também. Então, normalmente o paciente, ele vê alguém que está usando, está tendo resultado, e qual que é a forma mais simples? Eu vou buscar um médico, vou pagar uma consulta, vou entender o que está acontecendo? Não. Vou lá comprar a medicação. A medicação não precisa de receita para comprar, porque é um remédio para diabetes, teoricamente, né? Vê um vídeo ali na internet, aprende a usar e pronto, começa a usar. Só que você tem que entender o perfil desse paciente. E você tem que ver se ele tem alguma contraindicação, porque tem contraindicação para o uso de Ozempic. E, por exemplo, se você pegar um paciente que tem episódio de compulsão alimentar, uma obesidade por compulsão alimentar, você está usando Ozempic, você está retardando o esvaziamento gastrointestinal, você tem até um efeito na saciedade, na redução alimentar, mas na hora que esse paciente tiver um episódio de compulsão, ele vai vomitar, ele vai ter problema. Entendeu? Então você tem que entender como que é o perfil que está levando aquela pessoa a ficar obesa. O Ozempic não é para todo mundo. Não é. Você entende o perfil daquele paciente e você busca terapia. Você pode até usar num paciente que tem compulsão, mas se você não tratar a compulsão daquele paciente, não vai funcionar. Vai dar certeza, você vai passar mal com o remédio. Agora sim, Rafael, o tratamento da obesidade, né, entra com essas medicações. Agora, se a gente for parte do básico, como é que eu trato obesidade? Primeira coisa, o paciente vai chegar no consultório, você vai entender o que aconteceu, assim, como que ele chegou naquele estado. Teve algum ponto na vida dessa pessoa, algum evento que levou aquilo, principalmente em mulheres, você vê... Gota d'água ali, né? Você vê pós-parto, um gatilho, né? Um gatilho, exato, um gatilho que levou aquilo. Você vê histórias assim no ambulatório, principalmente eu faço ambulatório de bariátrica. Uhum. O start para aquela pessoa começar a ganhar peso foi coisas trágicas, assim, perder um filho, estupro, divórcio, alguma coisa que marcou a vida daquela pessoa e ela acabou descontando em hábito alimentar. Então é muito mais complexo tratar do que só começar um remédio ali, ponto. Você tem que entender primeiro o que levou, o fato que aconteceu para aquela pessoa ganhar peso. Nesse ponto é muito importante também que a gente tenha trabalho em conjunto, ter um apoio do psicólogo para ajudar. E partindo disso, você começa a ver qual terapia que vai encaixar melhor para aquela pessoa.
Se ela tem alguma contraindicação para tal remédio, a gente tem muita contraindicação para sibutramina, quando o paciente é hipertenso descontrolado, diabético, essas coisas, tem risco cardiovascular, a gente não pode usar. Algumas outras medicações têm menos efeitos colaterais, a gente vai ajustando ali e vendo o que se adequa melhor para aquele paciente. E lembrando, não existe protocolo para obesidade. Não adianta chegar, o doutor tal tem protocolo para... Não. Fórmula mágica individualizada, não, correto? Exato. Tem uma fórmula mágica para você emagrecer. Não existe isso, gente. Individualizada. É para cada um. O tratamento é individual. Existe, o doutor tal tem protocolo tal. No meu protocolo eu uso tais medicamentos. Não é protocolo, é paciente. O tratamento é individualizado para cada um. Para aquele paciente você vai ver que se encaixa melhor. Teve um estudo, inclusive, que pegou os 4 tipos, né, de comportamento alimentar que leva à obesidade, dividiu em 2 grupos. Em um grupo ele dava medicação aleatória, sem saber o perfil daquele paciente, simplesmente escolhia uma lá e dava, e no outro ele tratava de acordo com o perfil. Bom, essa medicação funciona para compulsão, essa para comer, para hiperfágico. E o resultado é absurdamente diferente. A perda de peso no grupo que o tratamento é direcionado é muito superior do que no grupo que não é direcionado. Então não existe protocolo, existe paciente. Você atende aquele paciente e você define a terapia. Porque muita gente se frustra. Tô usando o remédio do vizinho e não deu certo comigo, óbvio. Por quê? Então tá aí, tá explicado. Acho que é importante essa questão de entender que cada um é cada um e que cada um vai ter um tratamento específico que vai dar certo. Só tem que fazer, né? E a gente lembrar também, né? Exercício físico, né? A questão da balança. Eu sempre brinco a questão da balança. É claro que a obesidade é uma doença complexa, mas a gente tem que lembrar que a quantidade de calorias que você ingere é a quantidade de calorias que você está gastando, né? Aquela questão da balança. Então, se você está consumindo muito, né? Você tem que queimar muito para poder conseguir, né, perder peso, né? Isso é uma das coisas básicas. Mas aí, claro, a medicação depois a gente vai entrando também, em outro sentido, apoio psicologia, nutrição, né? A gente não pode esquecer. Muitas vezes o educador físico para acompanhar também, né, Rafa? Se puder ter todo o apoio, toda a rede, é perfeito, né? Mas o básico é medicação, aliás, sempre atividade física, dieta e medicação entra ali como um apoio. Esse é o tripé. Aí se você tiver um apoio do nutricionista, psicólogo, educador físico... Vai só agregando, né? Vai agregando e o sucesso tende a ser maior. E doutor, você falou aí do tratamento como equipe multiprofissional, né? Aí o psicólogo, o nutricionista, o educador físico, se possível, né? Chega o momento das medicações, você falou, um bom acompanhamento com endocrinologista, se possível. E quando que a gente vai pensar em cirurgia? Cirurgia bariátrica, ela tem indicação. Eu vejo muitos colegas endocrinologistas, nutrólogos, que são contra o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico não é para todo mundo. Tá? Primeira coisa, o paciente tem que ter refratariedade ao tratamento clínico. E o que é isso? Ele tentou perder peso, fez uso de medicação, fez atividade física, mudança de hábito de vida por um período superior a 2 anos, pode até ter tido perda de peso nesse período e reganho desse peso posterior. Então é obrigatório o paciente ter esse critério para indicar cirurgia bariátrica. E outros pontos que a gente leva em consideração é IMC e comorbidade. Tá? Paciente com IMC acima de 35, com alguma comorbidade associada, ou acima de 40 sem nenhuma comorbidade associada. A gente indica o tratamento cirúrgico. Então não é para todo mundo. Tem as indicações bem estabelecidas. E para fazer essa cirurgia tem que ter um acompanhamento com psicólogo. Total. Com psicólogo antes. É uma equipe, é o cirurgião do aparelho digestivo, endocrinologista ou um médico especialista em obesidade, não precisa necessariamente ser um endócrino, psicólogo e nutricionista. Esses 4 são obrigatórios para montar uma equipe, estruturar uma equipe de cirurgia bariátrica. O SUS faz essa cirurgia bariátrica, Rafael? Faz. Inclusive, a gente trabalha lá no hospital que eu trabalho, eu trabalho no ambulatório de bariátrica, eu faço o pré- e pós-operatório dos pacientes. E há alguns casos a gente tem que caminhar também para o psicólogo. Né? Perfeito. Não é fácil, né? Lembrar quem tem em casa que o tratamento de obesidade não é fácil, né? A gente acabou de falar que são várias facetas que precisa. Mas eu acho que o mais importante é, primeiro, a pessoa querer entender que é uma doença que precisa ser tratada, né? E em seguida iniciar, ir atrás mesmo. Não é fácil, não vai ser fácil, é uma jornada, mas eu tenho certeza que depois, né, é recompensador. E eu queria até ouvir um pouquinho da sua opinião, assim, na verdade, um relato, né, do que os pacientes falam. Doutor, obrigado, tudo isso, como é que é,
O feedback desses pacientes. O feedback dos pacientes quando você tem sucesso no tratamento é incrível. Eu tenho a experiência no ambulatório de bariátrica, que os pacientes voltam com uma perda de peso bastante expressiva, você até não reconhece o paciente. Eles mudam completamente. Volta a fazer atividade física, volta a mudar o estilo de se vestir. É incrível. E no consultório, tem bastante paciente também que teve sucesso no tratamento, que ficam extremamente lisonjeados, muda a vida deles. Eles mudam o estilo de roupa, foto. Tinha paciente minha que só tirava foto do rosto. O Instagram dela era só foto do rosto, selfie assim com a família atrás, mas só aparecia o rosto. Aí, agora mudou. Agora ela posta foto, vestido, nos eventos que ela vai. Isso muda muito a qualidade de vida da pessoa. Você vê que melhora não só a questão da saúde, né? Sim. Reduzir os riscos de doenças secundárias, mas também melhora o psicológico. A autoestima da pessoa muda completamente. Sim. Só para elencar, sim, Rafael. Então, diminui a chance de hipertensão, diminui a chance de diabetes. Então, o tratamento da obesidade diminui o risco de AVC, né? Melhora a questão psicológica. Quando eu falo psicológica, a pessoa tem uma autoestima melhorada. A pessoa começa a ir para academia, a pessoa começa a fazer uma atividade que ela não fazia antes. Aquela caminhada que tinha uma dor no joelho, às vezes melhora, a pessoa não entendia, pensava que era um problema do joelho, e era de fato, mas talvez, né, pela obesidade. Então é bem interessante, acho que é algo que é gratificante, obviamente, para a equipe, né, que cuida, mas para o paciente é um benefício tão grande. Eu acho que quem está em casa é obeso, iniciar o tratamento, saber que tem que iniciar o tratamento, é aquela coisinha do pote de ouro ali no fim do arco-íris, né? Então, se você tem que iniciar o tratamento de obesidade, tá ali postergando, tá adiando, comece o tratamento, tá? Acho que você só tem coisas boas a colher, só tem frutos para poder colher aí. E assim, o Dr. Rafael deu o depoimento dele falando, né? Então, é um feedback, né? Desses resultados, do que os pacientes falam para ele, passam para ele e a percepção dele. Isso pra gente como médico é algo que deixa a gente muito feliz, né? Tenho certeza que o Dr. Rafael, vendo esses resultados de perto, o deixa muito com uma satisfação muito grande, né, Rafael? Com certeza. E Dr. Rafael, e uma medicação que a gente está escutando bastante, o Mounjaro? O Mounjaro entra na classe dos análogos do GLP-1. No caso, a gente tem um análogo do GLP-1 que é a semaglutida e a liraglutida. A sema é um análogo de longa duração, a liraglutida é um análogo de curta duração. E o Mounjaro é um dual, ele é análogo do GIP e do GLP-1. Tá? Então ele tem uma potência maior do que o Ozempic, do que o Wegovy, né, que é a medicação para tratamento da obesidade. E ele ainda não foi aprovado no Brasil para uso, mas é uma medicação que tende a ser liberada para uso aqui no Brasil. A gente já vê algumas pessoas usando, né? Que compram de fora. E quando compara a perda de peso, a semaglutida no estudo para tratamento da obesidade teve uma perda de peso por volta de 17%, com o Mounjaro, que é a tirzepatida, a perda de peso foi semelhante à cirurgia bariátrica, que é por volta de 23% do peso. É muita coisa. E o Mounjaro, tem muita gente que vê isso como uma salvação, né? Sim. Uma revolução do tratamento para obesidade, o fim da bariátrica. E o senhor acha que como é que a indústria está se comportando em relação a essas medicações? Porque essas ideias, isso é vendido. A indústria está empolgada, né? Agora o preço. Os impactos disso, o que é que o senhor tem essa percepção? Olha que interessante. O Ozempic, a semaglutida, a Novo Nordisk, que é a produtora da semaglutida do Ozempic, ela mudou o PIB da Dinamarca, tá? Mudou a economia do país, e o impacto foi tão grande que até a empresa de aviação economizou com combustível por conta do perda de peso dos pacientes. Caramba! Interessante, né? Demais. Eu ouvi isso, nem foi em nada voltado para a área de saúde. Foi na aula no MBA de gestão que eu faço. MBA de gestão, o professor comentou do impacto na economia da empresa aérea pelo Ozempic. É algo assim, revolucionário para o tratamento da obesidade. A indústria alimentícia também deve ter sofrido bastante, né? Chocolate, com essas coisas. Isso aí. Falando em Ozempic, a versão via oral
Tem a versão via oral. Rybelsus. É uma medicação até agora aprovada para tratamento do diabetes, tá? Eu tenho alguns pacientes usando Rybelsus. Eu sempre opto por começar quando ele tem obesidade e diabetes associado, e normalmente alguns pacientes são muito sintomáticos com o uso do Ozempic, porque a dose é semanal. E o Rybelsus, a dose é diária. O inconveniente dele é que você tem que tomar cedo, em jejum, 100 ml de água, esperar de 30 minutos a 1 hora para absorver, para depois comer e tomar demais medicações. Eu tô tendo bons resultados, tô gostando. Inclusive na perda de peso? Sim, na perda de peso também. Ele não é uma medicação aprovada para tratamento da obesidade, mas os pacientes estão tendo perda de peso. É um benefício para o diabético, que também é obeso, né? Sim. Certo. E eu tenho um paciente que até... Eu comecei, o pai dele, que tinha diabetes e obesidade, o pai começou a perder peso, o filho me procurou para tratamento da obesidade querendo usar a sema oral, não queria o Ozempic. Falou que não se adaptou com o Ozempic, não tolerou, e ele quer usar. Vamos tentar. Por que não? Tá certo. E doutor Rafael, deixa eu perguntar. Para manter essa questão de peso, da perda de peso, o que o senhor aconselha? A gente divide o tratamento... Depois que deixa de ser obeso, né? Agora para manter a perda. A gente divide o tratamento da obesidade em 2 fases. Tá? A primeira fase é a perda de peso e a segunda fase a manutenção da perda de peso, que é difícil. Exato. É muito difícil. A hora que a gente suspende a medicação, o paciente tende a ter reganho de peso. E alguns pontos a gente tem que trabalhar, tá? A gente pode manter uma medicação em uma dose menor para controlar aquele peso perdido e partir para outras vertentes, que é intensificar a atividade física. Tem estudo que mostra que os pacientes que mantêm o peso perdido, eles fazem, em média, 300 minutos por semana de exercício moderado a intenso, tá? Então, não é uma caminhada ali, 150 minutos que reduz risco cardiovascular. Se for uma caminhada, pode fazer. Mas para manutenção do peso perdido, é 300 minutos por semana de exercício moderado a intenso. Não é pouca coisa, viu, Gabriel? 1 hora por dia. É muita. Perfeito. E como a gente falou desde o início, a obesidade, tratar a obesidade não é só estética, né? Mas pensando nessa questão da estética e partindo para um assunto muito polêmico nosso aqui, que a gente quer falar com você hoje, que é justamente a questão para mulheres aí, o uso do chip da beleza. O que você pensa sobre esse artefato aí que o pessoal tá utilizando? Principalmente as mulheres que falam, nossa, o chip porque vai ficar mais bonita, fica mais isso, perde peso. Pois é. Porque a gente tá vendo um uso indiscriminado, né? Uso indiscriminado. As pessoas acham que as pessoas não sabem o que é o chip da beleza. Fala um pouquinho pra gente. Inclusive, o que é. A gente vê influencers, assim, né? Digitais, usei o chip. Falando sobre eu tô chipada, como se fosse algo, né? Normal, naturalizou. A ser indicado para o público, né? Principalmente o público feminino, que eu acho que é o que faz o maior uso. O que é que a gente tem hoje de evidência? Para que serve o chip? O que é o chip? Eu quero o chip da beleza, mas para que ele serve? O que é que tem no chip? Como é que ele funciona? Como é que ele serve? Vamos começar pelas vias de administração de hormônio. A gente tem 5 vias de administração para hormônio principal. A via intramuscular, que é as medicações que a gente tem mais hábito de usar, reposição de hormônio. Tem a via dérmica, através de gel de hormônio, via oral, que está um pouco em desuso, e a gente tem o subcutâneo, que é através dos pellets, que é os implantes hormonais. Então o chip da beleza é um implante. É um implante hormonal, tá? É aquele dispositivo, ele contém hormônio e ele vai liberando ao longo do tempo. Quais são os hormônios? Quais são os principais hormônios que tem nos chips? Olha, sendo bem sincero, eu não estudo esse mundo porque não é algo que eu gosto, que eu invisto. Tá? Sou contra o implante de chip. Primeiro, para a gente que está acostumado com uma medicina baseada em evidência, a gente sabe que o trabalho que uma indústria farmacêutica tem para colocar um remédio em comercializar, começar a vender um remédio. O primeiro princípio para a gente usar uma medicação é não fazer mal. Tá? Depois a gente vai comprovar se aquilo tem superioridade ou não para outra medicação. Mas a primeira coisa é não fazer mal.
E a gente não tem nada em relação ao chip. Não tem estudo nenhum, não tem fiscalização nenhuma, a gente não tem agência de vigilância... Protocolo? Nenhum. Ué, Rafael, mas como é que isso está presente assim tão fácil? Pois é. Como? E como é uma coisa normal. Você naturalizou. Não usa. Inclusive, a minha cunhada, Dani, beijo. Melhor parte. A minha cunhada, ela não faz tá uso. Vivo. Ela simplesmente chegou e falou, não, vou começar a fazer o uso, porque muda a vida, muda a disposição da mulher, tem em torno de 50 anos. Lógico que muda, gente, é hormônio. É uma coisa tão louca que o pessoal usa, porque, pensa, é uma coisa que não tem bula, você não sabe o que tem, o que é composto, né? É algo manipulado. Exato. E eu acho que tem, assim, uma questão financeira, assim, por trás também, né? Tem. O médico que oferece, ele deve ter algo... Cobra, não, né? Não é por convênio. Exato. Não, e um pallet custa por volta de 300, 200 reais, e para implantar é 4 mil que eles cobram. Meu Deus. É um lucro absurdo. E é algo manipulado, deve gastar o único pouco, objetivo né? do médico isso é lucrar, não é trazer o bem-estar para o paciente. Não tem. E tem outro termo que o pessoal usa. Olha, eu vou te dar um chip. O chip vai fazer micromodulação hormonal. Por que micromodulação hormonal? Também não sei. O que é isso? Porque o pessoal vende isso como micromodulação hormonal, principalmente para mulher. Né? Testosterona para mulher. O que é que o senhor vê as mulheres usando com uso abusivo de testosterona? Uso de testosterona. Mulher tem testo Porque falam reposição, né? Porque o pessoal vende, repor, fazer micromodulação, porque se eu vou dosar a sua testosterona, deu baixa, mulher abençoa a mulher, mas deu baixa. Né? Mulher não tem nem que dosar. Testosterona não é um exame indicado de rotina para mulher. Mulher que tem testo alta é homem ou tem alguma doença. Exato. Eu não vou falar do meu amigo que tá aí. Porque repor. Tem alguma doença que provoca virilismo, alguma doença adrenal, algo tá acontecendo, mas mulher não tem testo alta. Não é o ponto final. Ponto final. Isso é o esperado dentro do exame laboratorial de rotina da mulher. A testo baita baixa. E a gente tem que dosar testosterona quando eu tô suspeitando de algo. Tô vendo que aquela mulher tá evoluindo com insurtismo, tendo virilismo. O que é insurtismo? Aumento de pelo corpo, clitoromegalia, que é aumento do clitóris. Hipersexualidade, quando tá mudando o padrão ali o efeito que a testosterona tem no homem, né? E aí a gente dosa para investigar, começa a ter queda de cabelo, outros fatores também, acne, e aí você dosa para investigar se tem alguma doença por trás daquilo, mas de rotina você não dosa testosterona, e você não vai indicar reposição de testosterona para mulher por conta de exame. Existe indicação de reposição de testosterona para mulher? Existe, tá? E é quando a gente tem desejo sexual hipoativo, tá? É para tratamento de outra doença. E a reposição é feita através de via dérmica, pela pele, por gel. Não é feito por implante. Por implante a gente não tem estudo disso, a gente não sabe a dose que está entrando ali, não tem como a gente usar o implante para fazer um tratamento disso. Eu já vi casos absurdos de uso de implante hormonal em uma paciente que teve um câncer de ovário, fez ovarectomia bilateral, tirou os 2 ovários e o médico começou testosterona, implantou 2 pallets nela para reposição, para tratamento da menopausa, porque ela entrou em menopausa. E ela tinha 33 anos. Isso é um absurdo. Aí ela veio comigo depois que passou o efeito do chip pra gente começar a tratar de forma correta. Né? O que a gente tem que deixar claro pro pessoal de casa, até que esse chip da beleza é diferente do Implanon, né? Sim, né? O Implanon tem estudo, o Implanon é um implante para contracepção. Perfeito. O objetivo é outro. Tá? Não é anticoncepcional, Exatamente. Como outros que existem. É a mesma via, né? É um implante, né? Mas a via subcutânea, ela é estudada há muito tempo. E no Brasil, ela começou a ganhar mais forças desde 1960. Tá? E agora, de uns anos para cá, que a gente vê esse boom de hormônio via subcutâneo. A gente vive um cenário que normalizou o uso de hormônio. Você vê muito vídeos na internet, pessoas com influência, banalizando o uso de hormônio, tornando como algo natural, e isso acaba incentivando as pessoas, tirando medo das pessoas, que não é uma coisa simples. Usar hormônio tem problema,
efeito colateral, tem risco de hipogonadismo, de você parar a sua produção de testo, a sua espermia parar de produzir espermatozoide, de você ficar infértil o resto da sua vida. Então tem que tomar cuidado. E estou usando, ou não estou usando, mas eu quero começar a usar, independente de qualquer coisa. Será que vai me dar algum problema na frente? Câncer, alguma coisa? Só acho que vai ter alguma relação, porque o uso está relativamente novo. Então, a medicação está sendo usada de forma abusiva, principalmente em mulheres. O homem já tem exposição à testosterona, porque produz naturalmente. E para mulher, eu só acho que vai ter algum impacto lá na frente ou não? Igual as próteses de silicone, que é um assunto que depois a gente vai puxar lá na frente. Pois é, as pessoas que estão usando estão sendo cobaias, né? Então, vamos ver os efeitos disso lá na frente, né? Vamos descobrir. Quais são os possíveis efeitos colaterais aqui que pode trazer? Tem o efeito que a gente tem ali durante o uso do hormônio, durante a liberação dele, que são aumento de pelo pelo corpo, queda de cabelo, acne, irritabilidade, alteração de ciclo menstrual, pode entrar em amenorreia, parar de menstruar. E a longo prazo, você aumenta o risco de você ter alguma predisposição para câncer, você pode aumentar o risco de desenvolver, você tem aumento do risco de evento tromboembólico. Então é uma loteria. É porque as mulheres usam aí para aumentar a libido, né? Para aumentar a performance, aumentar a massa muscular, mas a gente tem que estar ciente desses efeitos, né? E outra coisa, quando a pessoa está usando durante um tempo e não teve nada, isso impede que ela tenha algum efeito colateral futuro? Não. É uma loteria, continua a mesma coisa. Não tá arriscando, tá botando em jogo. É igual ali. cigarro, né? Quem fuma tem um risco aí aumentado para ter câncer de pulmão, por exemplo, pro resto da vida. A mesma, né? A gente pode usar semelhante a essa a questão do chip da beleza. O cigarro a gente já tem políticas contra, né? Já teve muita gente que fumou e hoje em dia paga o preço. Consciente, né? O pessoal paga o preço hoje em dia, né? Antigamente quem fumava era normal. Você não era bonito. Que absurdo, se eu não fumo, você não fuma, doutor Gustavo. Não vai pitar, não? Me dá impressão um pouquinho, inclusive, lembrar do cigarro no início, né? Ninguém sabia, às vezes, era bonito. Exato. Tudo. Emagrecia também. Né? Exato. Tirava apetite, tudo, e a gente sabe hoje, né, os efeitos que o cigarro tem. Então, assim, o chip da beleza, aí, né, a gente não sabe, né, o que vai vir. O que a gente sabe é com base, né, no que os estudos em relação àquelas drogas que são usadas ali, aqueles hormônios, né, e claro que a gente não sabe a quantidade desse hormônio, que provavelmente não é pouco, né? A gente não sabe quais são, e, né, então realmente é um mistério. Eu tenho certeza que a gente tem que ter muita cautela, né? E o Rafael, como endocrinologista, já se posicionou, né, Rafael? Sim, eu sou contra o uso de implante, não é por nada específico assim. Eu sou a favor da medicina baseada em evidência. Sim. Se a gente tem comprovação que aquilo funciona, vamos utilizar. Se a gente não tem, vamos ter estudo, vamos evoluir, vamos pesquisar, ver qual é o risco daquilo. Beleza, é liberado? Vamos utilizar. Enquanto isso não acontecer, eu mantenho minha posição de não quero trabalhar. Se a pessoa quer trabalhar, segue o dela e eu sigo minha linha de raciocínio. Então hoje não tem nenhuma recomendação médica para o chip da beleza, né? Não, pelo contrário. O Conselho Federal de Medicina ele é contra o implante de chip. A SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a FEBRASGO, que é a Federação de Ginecologia, são contra o uso de implantes hormonais, a Anvisa. Então, por enquanto, a gente não tem autorização para usar. É a pessoa que está usando está se arriscando, o médico que está implantando está se arriscando e a pessoa que está recebendo também. Então, tem que fazer o seguinte. Pisei na bola, coloquei o chip da beleza, e agora, o que eu faço? Pois é. Eu já vi alguns casos disso, né? Primeiro, tem algumas situações que a pessoa implantou e voltou no médico e não conseguiu retirar, então você tem que esperar terminar o efeito da medicação. Tem uns que duram 4, 6 meses, depende, uns são absorvíveis, dissolve, os outros são não absorvíveis, tem que retirar o dispositivo. E uma vez implantado, você pode cair nesses dois mundos, tá? E correr atrás do prejuízo. A gente tem que avaliar se teve algum bloqueio de eixo, assim, porque o nosso eixo hormonal funciona certinho. A gente produz a gonadotrofina, na mulher vai lá, gonadotrofina é LH-FSH,
Na mulher vai lá e age no ovário, levando a produção de estrogênio e testo. No homem, no testículo, levando a produção de testo e espermatozoide. Então, quando você chega uma via, um hormônio por fora ali, por implante, intramuscular, qualquer via, você tem supressão desse eixo. Então, por isso que você vai ter redução no volume testicular. Esse ditado fala que o homem fica broxa quando usa testa por conta disso, porque você tem essa supressão do eixo. Isso existe terapias pós-ciclo, né, que o pessoal usa para tentar recuperar. Para tentar, né, Rafael? Tentar recuperar. Nem sempre tem sucesso, viu? E o pessoal da academia, que usa muito anabolizante, fins estéticos? O que é que o senhor acha? Eu acho. Principalmente a parte de fisiculturismo, que já tem um tempo e que o pessoal usa bastante. É o corriqueiro. Sim. Eu acho que normalizou. Esse que é o problema. Hoje a gente vê que é considerado normal o pessoal fazer uso de hormônio, tá? E eu atribuo muito isso à disseminação de pessoas que têm maior influência, mostrando que aquilo é simples, sendo que não é, tá? Então hoje a pessoa não tem mais medo de usar hormônio. Parece que banalizou, perdeu o medo. Tá? Em relação ao fisiculturismo, eu não trabalho com doses absurdas de hormônio. E querendo ou não, é um esporte. É um esporte. Né? É um esporte que usa para ter maior performance e que faz parte do esporte isso, né? Sim. Só que eu acho que a população em geral tá usando bastante, né? Esse pessoal que pratica o fisiculturismo, tudo bem. Não tem problema nenhum, mas a população em geral, o problema é a população em geral que usa sem acompanhamento. Compra nas academias. Sim. Hormônio... E às vezes até com acompanhamento, né? Tem muito médico que oferece no intuito de fins estéticos, que inclusive não é o intuito, né? Porque diferente do chip da beleza, que é subcutâneo, esses hormônios que são via oral, ele tem na farmácia, tudo, mas não com esse intuito, né? O via oral a gente pouco encontra hoje em dia, mas a gente tem critérios para reposição de hormônio no homem. Paciente com hipogonadismo, seja por alguma doença, hipogonadismo é a redução da produção de testosterona, seja por algum problema na hipófise ou no testículo, o uso de hormônio é indicado nesses pacientes. A gente tem valor laboratorial para manter, a gente usa também terapia de reposição para transgênero, para homem trans, né? E a gente tem valor laboratorial para isso, para ir acompanhando formas de aplicação, etc., rastreio de complicações, e para isso a gente tem estudo, para o restante eu não li nada ainda sobre. Não é liberado, né? Para fins estéticos não é liberado. Você tem que colocar CID quando você vai prescrever na receita, CPF, CID, justificativo que você está usando, mas assim, não muda nada. Não muda nada. Rafael, assim, eu frequento a academia, não parece, mas sim, frequento. Mas a gente sabe, né? Eu como médico, Gabriela, nós todos aqui, a gente sabe os efeitos que esses hormônios têm em relação, né, à questão estética. É bonito de se ver, né? A pessoa, né, tem os seus benefícios, mas tem os malefícios. E eu acho assim que quem tá em casa, eu acho que no mínimo tem que ter medo. Né? Exatamente. No mínimo tem que ter medo de usar, porque a gente sabe. Tem aqueles efeitos imediatos, né? Tudo, a pessoa ganha massa muscular, disposição, beleza, tudo. Os efeitos colaterais, não quero nem falar, os efeitos positivos não quero nem falar tanto. Mas os efeitos colaterais a gente sabe que tem a curto prazo, a médio e longo prazo. Então eu acho que quem está em casa tem que ter medo para começar. E em segundo, lembrar que endocrinologistas, muitas vezes, eles prescrevem quando tem indicação, né? Claro. Quando tem uma doença, quando não é fim estético, mas muitas vezes, né, tem chegado paciente, acredito eu, né, de que você teve que tratar porque a pessoa usou e usou errado, porque não tinha por que usar, e aí você tem que estar na luta ali diária para poder tentar recuperar a pessoa, porque ficou perdeu, não produz mais hormônio, né, então assim, eu acho que isso chega também para você, correto? Chega pacientes que a evolução... A conta chega. Isso, a evolução para hipogonadismo, ela vai ocorrer, hipogonadismo é a redução da produção de testosterona, ela vai acontecer de acordo com a dose e tempo de uso, tá? Quanto maior dose e tempo, maior o risco. Tem pacientes que fazem uso a longo prazo e evoluem para hipogonadismo, suspende a produção de testosterona.
Aí esses pacientes, eles ficam dependentes de hormônio o resto da vida. Tá? Aí eles usam, aí depende de qual medicação que a gente vai usar. A gente tem hoje medicações que a gente aplica intramuscular de 3 em 3 meses, a cada 15 dias. Depende de qual escolha a gente vai fazer. Mas aí é o resto da vida. E eles ficam inférteis por conta disso. Perfeito. Rafael, então assim, a gente percebe que o uso desses anabolizantes, né? Eles têm, a maioria das vezes, quando não é o uso de forma corretamente indicado, é justamente para fins estéticos, que a gente falou. Como é que eu posso abordar essa pessoa para eu mostrar para ela, né, os efeitos colaterais? Como é que eu posso abordar ela no sentido, pô, você tem que parar, cara, olha só o tanto de coisa que acontece. Existe acompanhamento psicológico também, com psicólogo, é só com você, uma conversa ali direto? Como é que é? Como é que eu vou fazer? Como é que eu convenço essa pessoa? Porque é difícil, cara. Difícil. Sim, acho que quando você tem uma rede de apoio, endocrinologista, psicólogo, psiquiatra trabalhando em conjunto, acho que o resultado tende a ser melhor. Porque o hormônio, ele vai trazer uma sensação boa pro paciente, ele vai dar disposição, ele vai dar ânimo, ele vai dar ganho de massa muscular. Mas quando você tira, você tem uma depressão pós-uso de testo, depressão pós-testo. Não faz sentido usar, cara. Não faz. Mas aí, cada um paga a conta pela escolha, né? Um assunto polêmico, né? Porque acho que pro esporte, pro fisiculturismo... É diferente. É diferente, né? Diferente. Porque isso o pessoal pode até interpretar errado. Pro fisiculturismo é algo que traz muito ao esporte. Não, é algo que acrescenta o esporte. É porque quem usa, a parte de fisiculturismo, o cara fala assim, não, eu quero ser fisiculturista. Eu acho que tem um benefício para ele da parte do esporte, né? Que é os músculos bem definidos, essa parte, né? Mas diferente para a população em geral, que é assim, fulaninha da esquina, eu vou usar. Não sei, mas assim, me parece, assim, acho que criou algo que isso é normal entre fisiculturistas, eu acho que não deveria ser, não sei, mas assim, pô, você tá usando um negócio que esteticamente é bonito, você deixa o músculo bem contorneado, tudo, mas sabendo que a pessoa vai colher os frutos ali, é questão de tempo. Tudo emprestado. Não é nem só isso, cara, porque assim, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de AVC. Rafael, o que mais? Reduz a expectativa de vida, tá? Aumenta o risco de suicídio. Aumenta risco de irritabilidade, aumenta risco de... Não faz sentido. Câncer. Não faz sentido pra ninguém, nem pro fisiculturista. Ele usa, tudo bem. Até década de 70, não tinha anabolizantes? 60, 70, por aí? Não, o implante começou a ser mais estudado em 1960. Mas os anabolizantes em si, para uso indiscriminado, assim, em relação até fisiculturista, eu não me recordo, mas ele também... tem, né? Foi ali um pouco, 70, 80, não sei. Mas já existia o fisiculturismo, né? Sim. Aí acabou que surgiu e, né, enfim. Assim, o risco vai ser o mesmo. Seja para fisiculturista ou não. Para fisiculturista, o risco vai ser o mesmo. E cada um tá disposto a pagar o preço. Se vale a pena para você, beleza. O risco tem que ser, ou melhor, o benefício tem que ser maior que o risco, né? Quando tem alguma indicação, ok, realmente supera. Você tem que jogar limpo com o paciente. Ó, você quer usar hormônio? Esses são riscos que você pode apresentar com você. Necessariamente você vai ter? Não é necessariamente você vai ter. Só que você tem que estar ciente. Rafael, eu, Ciro, Gabriela, nós trabalhamos no pronto-socorro, a gente já viu casos. Eu já presenciei um caso. Esse daí não, mas tem um outro caso que o paciente teve um infarto, um menino de 21 anos, não tinha nada de doença, não era hipertenso, não era diabético, não tinha nada, não fumava, mas tinha uma coisinha, ele fazia uso de anabolizante. Aumenta a chance de infarto mesmo? Aumenta, claro. Você tem aumento de hematócrito, hiperviscosidade do sangue. Então, consequentemente, você tem aumento de risco de evento tromboembólico, infarto, AVC. E tem outros relatos também de pacientes que fez um AVC grave, acabou evoluindo para morte cefálica. O único fator de risco que tinha era o implante hormonal. Você tem alguns. Então, existe essa associação mesmo, né, cara? Não tem jeito. Comprovada ainda não. Comprovada? Não. Você não tem estudo. Mas é uma associação que a gente vê muito recorrente, né? Exato. Eu tive um paciente recente, 34 anos, com semelhante. A história é a mesma. Você vê que é recorrente, mas você não tem estudo. Você só pode falar que o risco associado àquilo quando você tem um estudo, mas você não tem. É uma loteria que a pessoa tá entrando ali, botando um implante. Vale a pena? Não sei.
Pô. Rafael, então assim, a gente tá falando muito dessa questão estética, né? Usar anabolizante, chip da beleza, né? Mas assim, beleza, eu quero ficar com o corpo forte, quero ficar bombado, tudo, mas eu não quero usar bomba. Não quero usar anabolizante. Como é que eu vou conseguir isso? Anabolizante, vamos lá. Já vou puxar uma perninha. Não quero usar nada sintético, quero usar natural. Pode? Não pode. Algumas plantas O que Ciro quer ser natural. Creatina. Forte e natural. Não tenho E seco. Forte, natural e seco. Como é que o Ciro vai ficar forte, natural e seco? É porque eu... Aí é difícil, gente. E o que é que você acha do uso de plantas, né? Tem algumas plantas Tríbulos terrestres, uma boa. É a única que eu conheço. Para que eu conheço essa, pra falar a verdade também. Endógena, aumenta a produção endógena de testosterona. Com efeito colateral? Depende. Um check aqui, então, o tríbulo terrestre é bom? Funciona? Funciona mesmo, exato. Você tem aumento da produção de testo. Eu já peguei uma paciente na residência que estava investigando hirsutismo, aumento de pelo corpo, e a única causa que ela tinha era o uso de tríbulos terrestres. Assim. E a testo dela era 200. 200 testos. E o normal é quanto? Para mulher, é 20. Não tem valor de referência. 200? Ô, Rafael, mas aí tirou, e aí? Aí baixou? Não sei, eu não dei segmento. Depois você vai contar pra nós. Erva sempre vai passar por metabolização hepática, né? Quando você tem, você vai ter absorver, você vai ter metabolização hepática. Então, tríbulos é uma. Então, tem que tomar cuidado com o excesso da medicação, tá? Você pode causar hepatite aí por conta de medicação, tá? Inclusive, fitoterápico. Exato. Tem um ditado que a minha professora falava. Não é porque é natural, é saudável. Veneno de cobra tudo é dose, da natureza também. Então, é verdade. Vai lá. Boa. Boa observação. Beijo pra minha sogra. Podia ser ao vivo, cara. Uma surra aqui na família inteira. Todo mundo. Na casa dele tá. Eu gosto muito dela, tá? E tem como a gente reparar no paciente que ele tá usando anabolizante? Você tem algumas características que você dá uma suspeita? Existem bons respondedores para hormônio e outros não. Tem paciente que pode usar uma dose de hormônio e ter um excelente resultado, e tem pacientes que usam uma dose muito alta e tem um resultado muito ruim. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, CalcMed, Urgência e Emergência, um aplicativo que tira as dúvidas do pessoal que está começando, até para quem já tem um pouco de experiência sobre dose de medicamento, alguns protocolos, muito interessante. Queria agradecer ao patrocinador, o Instituto de Cardiologia Diagnóstica, o Fernando Basto, lá em Anápolis, tá? Faz exame, né, que é o ecocardiograma, também faz consultório, tá à disposição nesse site, icdanapolis.com.br. E ainda bem fotografia, se você precisar cobrir qualquer evento, formaturas, eles estão aí à disposição, um trabalho muito bom. A gente bateu um papo aqui, né? Falamos um pouco da cronologia, né? Para quem está em casa, que deseja fazer o tratamento de obesidade, mas não só obesidade, né? Pensar também nas doenças endocrinológicas, doenças da tireoide, né? Então, diabetes. Como é que o pessoal que está em casa pode entrar em contato com você? Atualmente eu estou atendendo no 27º andar do Ório, na clínica Lien. O número de contato é 62999785781. Esse telefone vocês entram em contrato com a Grazi, melhor secretária que existe no Brasil. Boa. Super educada. E a gente consegue marcar um horário pra gente conversar melhor. Se tiver qualquer doença relacionada à parte da endocrinologia, vai ser um prazer recebê-los lá na clínica. Se o pessoal quiser te encontrar no Instagram, qual que é o arroba? @rafael.iscarin, SCARIN. Show de bola. Telemedicina, Rafael? Também. Você atende? Consulta presencial e telemedicina. Tem paciente em Londres, Rio de Janeiro, espalhado em alguns lugares aí. Ó, pessoal, você que tá em casa, né, procurando endocrinologista para doenças da tireoide, obesidade, diabetes, qualquer outra doença da endocrinologia, Dr. Rafael, renomado, tá? Ele tem uma importante carreira hoje aqui no Einstein, em Goiânia, e também, né, tem na sua formação
USP Ribeirão Preto, tá? Então, se precisar, entre em contato, extrema confiança nossa. Um agradecimento especial aí para o nosso patrocinador, Instituto Cardiologia Diagnóstica, para todo o pessoal lá de Anápolis. Dr. Fernando Bastos faz um ecocardiograma, lá também tem consultório, uma excelente indicação aí para vocês. Dr. Rafael, muito obrigado por esse bate-papo. Como eu falei, a gente queria muito bater esse papo, a gente queria, né, alguns temas, a gente até imagina daqui um período fazer alguma coisa no sentido. Chama para algo mais brando, uma diabetes. Isso, não, também. Coisinha mais polêmica. E desejamos aí sucesso para você nessa sua carreira que a gente já vê que você tá, né, nesse crescimento aí constante, muito sucesso, que bom. A gente fica feliz e obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, fico lisonjeado pelo convite.